livros bíblicos. A gente hoje fala sobre o livro de Josué. Estamos nos livros históricos anteriores. Anteriores a quê? Anteriores ao exílio babilônico. Tá bom? Ontem nós lembramos, é como se fosse um período ainda muito infantil da teologia, né, da teologia do judaísmo, tá bom? Então, a história são os livros, né, históricos que vão de Josué até todos aqueles que foram escritos antes de Babilônia. Vamos conversar sobre isso. Então a gente vai sobre Josué aqui, a gente lembra algumas características. Primeiro, foi escrito em 1370 a.C. 1370 a.C. Foi escrito por Josué, foi escrito para o povo de Israel, tá bom? Ele é um livro de história com um conteúdo muito bom, não é? Mas aí é fortalecendo os livros do Pentateuco, mas é um livro basicamente histórico. Foi reconhecido como inspirado, olha só quanto tempo depois, em 621 antes de Cristo. Então, foi um livro muito usado, muito aceito, mas não entendido como inspirado. Só em 621 é que ele foi reconhecido, né? Então aí vão o quê? Vão 400, vão 700 anos mais ou menos, 600 anos mais ou menos depois é que ele é reconhecido como inspirado. Ele está no texto, na literatura hebraica, ele está entre os primeiros profetas, tá? Os livros dos profetas, dos primeiros profetas. O contexto, né? O objetivo é dizer o seguinte: Deus dá a terra. E o contexto são as conquistas do povo de Israel, acreditando que Deus mandou eles matarem todos os cananeus, acreditando nisso, esse mau entendimento de Moisés sobre a vontade de Deus. Então eles saíram matando muita gente, né, achando que aquilo era da vontade de Deus. Tá bom? Lembrando o seguinte: só é revelação de Deus o que for coerente com Jesus e seus ensinos. Acabei de falar sobre uma coisa que não é coerente com Jesus. Eles entenderem que Jesus mandou matar todo mundo lá. Isso não é coerente com Jesus. Jesus orientou que a gente deve amar o inimigo. Se é que é inimigo. Olha, se o inimigo a gente deve amar, os outros mais ainda. Quer dizer, não é mais ainda, mas pelo menos amar também, né? O resto é entendimento equivocado e limitado do escritor. Então, isso é básico. Para você compreender a Bíblia, você tem que entender que aquilo que é coerente com Jesus, isso é de Deus. O que não é coerente com Jesus, não é de Deus. Tá? É da cabeça da pessoa que escreveu, é do entendimento dele, é das limitações que ele tem, enfim. Tá? Então, a gente compreender isso. Aí vem aqui alguns lembretes interessantes. Primeiro, Josué, que foi indicado por Moisés como seu sucessor na liderança espiritual e militar daquele povo. Moisés foi quem indicou. Da mesma forma, Josué foi facilmente aceito e também colocado como substituto de Moisés por parte do povo. O povo aceitou facilmente a indicação de Moisés. A função de Josué era mais conclusiva no papel de levar o povo para a terra prometida, segundo o entendimento de Moisés, em relação à revelação de Deus. 4. Ele seria o grande general a conduzir os passos das várias guerras e matanças que, segundo Moisés, eram da ordem de Deus contra os cananeus. E, por último, na compreensão de Moisés, Deus mandava matar toda aquela gente porque ele não seria capaz de conservar o povo em sua liderança. Então a ideia é assim, olha,
mata todo mundo lá para que eles não influenciem esse povo que é meu. Então Deus não olha. Eu não tenho condição de controlar meu povo, então mata todo mundo para que eles não influenciem o meu povo. A ideia de um Deus desse tamanhozinho, assim, um Deus muito fraquinho, que não tem controle sobre a situação. Essa é a ideia de Moisés, por isso ele compreendeu que Deus queria que matasse todos. Tá bom? Muito bem, isso aqui é o livro, então, de Josué, um panorama geral para a gente compreender na hora que estiver lendo o livro de Moisés, o livro de Josué. Tá?